Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Graças a Deus, louvamos a Deus, agradecemos a Deus, porque o Senhor é presente na minha vida e na sua vida, e Ele está aqui também para nos abençoar. Você está cansado? Diga sim. Se não está cansado, diga não. Se não está cansado, vamos ficar de pé de novo. É bom ver a crentalhada de pé, né? Crente tem que estar de pé. Você tem Bíblia, diga sim. Se não tem Bíblia, diga não. Tem muito crente aí, pode chegar perto de alguém. Fica aí tranquilo. Abra a sua Bíblia, você que a trouxe. Romanos, capítulo de número 7. Romanos, capítulo de número 7. Achou Romanos? Achou o capítulo 7? Se achou o capítulo 7, vai lá para o verso 18. Romanos 7, verso 18 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler, para que você possa estar meditando nesta palavra, e ela já possa estar falando no seu coração. Diz assim, porque, apóstolo Paulo dizendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele complementa dizendo, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém. Quantos gostam de fazer coisas boas? Quantos querem fazer coisas boas? Quantos não estão conseguindo fazer nem coisas boas e nem fazer coisa alguma que às vezes você tem colocado no seu coração? É a carta, talvez mais que traz ao meu coração do apóstolo Paulo, mais a humanidade de Paulo. Algumas pessoas até dizem, mas isso aqui é escrita para descrente, pastor. Isso aqui é escrito para descrente, não é não. É escrita para mim e escrita para você que vivemos hoje no ano 2012, o ano de Cristo, o ano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se esta palavra é para mim e para você, se esta palavra diz que às vezes nós queremos fazer coisas boas e não conseguimos fazer coisas boas, se Deus nos fala para fazer coisas especiais, nós não fazemos coisas especiais, queremos fazer o bem e às vezes fazemos coisas ruins, não queremos fazer coisas ruins e às vezes fazemos coisas ruins. Levanta sua mão assim para o céu. Diga assim: meu Deus,
nesta noite, eu quero receber a tua palavra no meu coração. Diga assim: fala comigo. Diga: usa o pastor e fala comigo, Deus. Amém. Podeis assentar. Paulo, um homem que mais escreveu no Novo Testamento. Paulo, um homem que trouxe mais ensinamentos no Novo Testamento. Sem Paulo nós não teríamos as grandes revelações de Deus para o povo gentio. Sem Paulo, nós hoje, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não seríamos ensinados tão gostoso, nós não saberíamos que Deus parece assim, é tão palpável na nossa frente através dos ensinos de Paulo. Mas aqui nesse momento eu vejo a humanidade de Paulo. Eu vejo aqui um Paulo, não um Paulo sobre-humano, não um Paulo que não consegue, que nós não conseguimos chegar perto dele, porque ele é alguém tão santo, alguém tão diferenciado, que nós não somos capazes de chegar nem tão pouco perto de Paulo. Não, Paulo aqui ele se coloca no momento da sua própria vida, e ele se coloca fazendo com que estas suas observações cheguem até nós, e nós possamos tirar delas entendimento, e saber que nós também passamos por lutas, passamos por dificuldades. Quando nós aceitamos a Jesus, é verdade que o Espírito Santo entra na nossa vida, habita em nós. A nossa natureza antiga, a nossa natureza velha, agora já não caminha sozinho mais, já não é solitária mais. A nossa natureza antiga, que nos levava a fazer coisas terrivelmente pecaminosas, agora de uma maneira sobrenatural, através de Jesus Cristo, nós temos agora no nosso coração, habitando em nós, a presença doce, gostosa, maravilhosa do Espírito Santo, que habita na minha vida e habita na sua vida também. Mas é inútil nós pensarmos que quando nós recebemos a Cristo, como seria bom o dia que nós recebêssemos a Cristo, a nossa natureza pecaminosa antiga, ela deixasse de falar a nossa própria vida. Como seria bom se uma pessoa pecaminosa no passado, alguém que não dava valor às coisas de Deus, andava aos próprios desejos da carne, aos próprios desejos dos olhos, a concupiscência dos olhos da carne. Oh, como seria bom se, quando aceitássemos a Jesus, estas coisas, essas vontades, esses desejos terríveis da nossa vida fosse arrancado, e nós não tivéssemos mais desejos estranhos, diferentes, desejos que nos querem sufocar, desejos que nos querem fazer retroceder ao nosso passado. Não, mas Paulo está dizendo, e a palavra que ele usa aqui, e olhando para si mesmo, ele usa a palavra miserável. Miserável homem que sou. Quando nós chegamos a essa condição que Paulo chegou, a condição de nos ver e nos enxergar a miserabilidade que existe em nossa vida, quando nós conseguimos enxergar esta condição, nós não temos que ter medo,
nós não temos que ter vergonha, nós não temos que ficar parados, alheios, não. Quando nós chegamos a esta condição que Paulo chegou, de se ver como um miserável, nós temos que nos alegrar, porque quando nós chegamos a essa condição de nos enxergar, é como se Deus pudesse nos mostrar, arrancar a minha máscara, arrancar a sua máscara, é como se Ele descortinasse dos nossos olhos a condição a qual nós pensamos que somos, e Ele nos mostrasse através de um espelho, e mostrasse a minha própria face, e mostrasse exatamente como ela é. É isso que Paulo está dizendo. Eu consegui enxergar quem eu sou em Deus, eu consegui enxergar quem eu sou. Agora, aquele homem que estava totalmente fadado ao fracasso, aquele homem que estava totalmente fadado a morrer terrivelmente em todas as áreas da sua vida, mas agora não, agora é diferente. Eu sei que eu sou um miserável, eu sei que eu sou um miserável, mas agora essa miserabilidade não está sozinha. O Espírito Santo agora habita na sua vida, na minha vida, e agora nós temos condições de lutar contra o pecado. Oh, aleluia! Levanta sua mão para o céu e diga: eu tenho agora condições de lutar contra o pecado. Você pode glorificar a Deus. Paulo diz que parece que não importa o que nós fazemos, nós não podemos trocar a nossa natureza pecaminosa. Paulo está dizendo que não importa a maneira que eu me comporte. Paulo está dizendo que eu posso até mesmo ter bons hábitos, eu posso, mesmo depois de crente, de cristão, eu posso ter a minha natureza moldada pelo Espírito Santo de Deus, eu posso, depois de conhecer verdadeiramente a Deus, o Espírito Santo agora fala mais alto ao meu coração, e a voz do pecado já fica mais distante, porque quando o Espírito Santo entra na minha vida, e entrou na sua vida, é como se nós agora pudéssemos ter as armas espirituais, as quais nós pudéssemos agora tê-las, para que pudéssemos estar lutando, não mais desguarnecidos, sem nada, mas agora o Espírito Santo, porque não é nós que somos responsáveis por mudar a nossa própria vida, de maneira alguma. Homem nenhum muda a sua própria vida, esposa nenhuma muda o marido, pai nenhum muda o seu filho, pessoa alguma muda ninguém. Somente caminhando, andando com Deus, é que nós podemos ver a nossa vida mudada e transformada em Cristo Jesus. Somente desta maneira, é somente assim que nós podemos olhar, notar e ver que nós podemos ser diferentes. Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa natureza só clamava por coisas ruins. Ah, pastor, mas tem tanta gente ética. Eu sei que tem, mas e caminhava para o inferno da mesma maneira. Pastor, tem tanta gente boa, honesta, não bebia, não fumava, não se drogava, não se prostituía. Eu sei, mas estava caminhando para o inferno da mesma maneira. Ser bom não tira ninguém de ir para o inferno. A única condições que nos salva do inferno é reconhecer essa miserabilidade que Paulo está dizendo aqui. Talvez você estivesse pensando: mas eu não sou pecador. É somente quando reconhecemos a nossa condição pecaminosa, é que nós temos condição, então, de ter certeza que nós entraremos no reino celestial pelas portas. Quando nós reconhecemos, aceitamos a esse Deus na nossa vida, agora uma nova natureza faz a diferença em nós. Agora o Espírito Santo de Deus pega aquela velha natureza, antiga natureza. Preste atenção,
pega aquela antiga natureza, coloca lá no chão, pisa nela, sapateia nela, machuca ela, faz com que aquela antiga natureza fique deformada, fique quase morta, fique anulada praticamente na nossa vida. Ele deixa agora na minha vida os meus desejos, as minhas vontades, que eu possa conduzir aquela velha natureza, mas Ele não deixou ela forte não, Ele deixou aquela natureza lá nos nossos pés, Ele nos deu autoridade para pisarmos sobre essa velha natureza, antiga natureza, está debaixo dos meus pés, debaixo dos seus pés. Essa natureza está quase morta, mas o que Paulo está dizendo, mesmo que essa natureza esteja quase morta, você nunca pode esquecer, nunca venha alimentar essa natureza de novo, porque toda vez que você alimenta essa natureza antiga que está lá deformada, quase morta, todas as vezes que você novamente lembra, todas as vezes que você sente saudade, todas as vezes que você sente vontade, todas as vezes que você sente desejo, irmãos, sentir desejo, sentir vontade, ser tentado não é problema. Você lê aqui, talvez você vai pensar, mas Paulo estava pecando aqui terrivelmente. Não, quando você vai ver o contexto aqui desta palavra, você vai ver que Paulo não estava pecando, mas Paulo estava lutando, como eu e você, contra o pecado. Será que cada um de nós, será qual que é o ponto mais frágil da sua vida? Será qual que é o ponto mais frágil da minha vida? Eu conheço, eu sei as fraquezas, sei as dificuldades, sei as lutas diárias, sei o dia a dia. Por que nós conseguimos? Por que eu consigo? Por que você consegue se manter de pé? Por que eu consigo? Por que você consegue? Às vezes mesmo não fazendo o bem que nós queremos, nos manter ainda de pé. É porque nós reconhecemos que nós somos miseráveis, pessoas que necessitam da graça salvadora de Deus na nossa vida, para nos manter de pé. O homem só se consegue manter de pé quando ele alcança esse nível espiritual com Deus. Ele não se acha, ele acha que não pode, ele sabe que não consegue, ele sabe que ele não tem condições. Todas as vezes que ele quer receber vitórias, ele olha para cima e sabe que de cima é que vem a vitória para a sua vida. Você está passando por luta, por dificuldade. Eu sei que homens de Deus, preste atenção, isso não é novo. O que Paulo está dizendo, que esta luta contra o pecado, contra o bem, contra o mal, você querer fazer uma coisa e não fazer, você fazer promessa, você dizer, eu vou ler a Bíblia todo santo dia, é um bem que você quer fazer, e você chega lá na sua casa, a primeira coisa que você faz, ao invés de jejuar, você assiste Gabriela todos os dias, não é isso? Pastor, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. O sangue de Jesus tem poder. Você diz, eu vou orar todos os dias, e você não consegue dobrar o seu joelho. Você diz, eu vou amar mais a minha esposa, e você se torna alguém embrutecido e não consegue amar. Você diz, eu vou acolher mais os meus filhos, independente pelo que situações as quais eles estão passando, e você só consegue fazer com que seus filhos se distanciem de você. O bem que nós queremos fazer, às vezes nós não conseguimos, mas o mal que nós não queremos, às vezes nos sobressai, nos coloca e nos confronta. Esta noite que esta palavra possa nos confrontar, a mim e a você, sabendo que Deus, o Senhor, Salvador da nossa vida, quer que nós, dia após dia, nós possamos ter com Ele, cada dia mais, uma intimidade maior, para nós sermos vencedores, vitoriosos, em todas as batalhas da nossa vida, sejam elas carnais ou não. Eu serei vitorioso, você será vitorioso, em nome de Jesus. Os pais da igreja lutaram contra isso, não é eu e você. Homens tementes a Deus,
Orígenes, Clemente, Agostinho, tantos homens lutaram contra isso. Sabiam que o pecado tinha capacidade de afastá-los de Deus. Sabiam que o pecado tinha capacidade de tirar a alegria da presença de Deus na vida deles. Homens como Orígenes, por exemplo, era um homem que lutou e escreveu mais de 2.000 obras. Preste atenção, não foi um homem comum. Foi um homem que escreveu mais de 2.000 obras. Um homem com sede de justiça, um homem com sede de Deus, mas lutava contra o pecado diuturnamente na sua vida. E ele não conseguia de maneira alguma. Ele fazia promessas e não conseguia. Mas ele não entendia a graça que nós temos, esse momento salvador que nós temos. Eu e você, nós ainda não encontramos. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele não conseguia sair vitorioso, ele não conseguia fazer coisa alguma, ele não conseguia ficar livre do pecado. Ele lutava contra o pecado todos os dias, mas não conseguia, às vezes, vencer, se decepcionava. Ele tomou uma atitude radical. Ele, que era um homem que falava que a Bíblia deveria ser interpretada de maneira alegórica e não literal, em todos os trechos da Bíblia. Ele pegou um texto lá de Mateus, eu acho que 7, 8, e diz assim, onde que a palavra diz assim: se o teu olho te escandalizar, arranca-o, porque é melhor você entrar no céu com um olho só do que no inferno com 2 olhos. Ele, de uma maneira tresloucada, ele pegou uma faca, um instrumento, e se castrou, se automutilou, pensando que o pecado às vezes estava no seu órgão genital. O corpo não peca em si. Preste atenção o que Paulo está dizendo. Não é o corpo que é pecador. Ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? De que morte? Talvez Paulo esteja falando da morte que o pecado vai conduzindo. Talvez Paulo está falando da morte física. Talvez Paulo está falando aqui da morte espiritual. Mas ele sabe também que se a pessoa morrer espiritualmente e ela não ressuscitar, ela vai morrer eternamente também. E ele está preocupado, dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Mas talvez Paulo está pensando, ao escrever esse texto, nos costumes que os romanos tinham. Quando era pego, preste atenção, era pego um assassino. Quando um assassino era pego, e ele era pego ali com a mão na massa, as pessoas, as autoridades, então, para fazerem a mesma coisa com ele, para estar dando justiça à família, as autoridades pegavam então aquele assassino, pegava-se o assassino, ia-se até a família do morto, pegava-se o morto, amarrava-se o morto junto com o assassino, face a face. Imagina você um morto sendo amarrado na pessoa, boca a boca, braço a braço, mão a mão, perna a perna, corpo a corpo, tronco a tronco, e ele ficava coladinho no morto. E a tradição diz que a maioria deles morria de horror, de ter ficado grudado ali naquele morto em decomposição, com a boca na boca, nos olhos da pessoa, e ele está de decomposição, e ele amarrado ali sem poder fazer coisa alguma, e a maioria deles morria antes de ser executada a sentença nele, de olho por olho, dente por dente. O que Paulo talvez está dizendo aqui é que não importa se o pecado ou coisa alguma. Talvez ele está dizendo que se nós pecarmos e continuarmos na vivência do pecado, é como se o pecado fosse para nós esse morto, ao qual está amarrado em mim, está amarrado em você. É como você está ligado às trevas,
vai chegar um dia que vai morrer. Quem me livrará do corpo desta morte? Talvez Ele esteja fazendo desse corpo. Levante a sua mão comigo mais uma vez. Você que é espiritual, você que vê da parte de Deus, você que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, você que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesta noite, porque Ele entende o valor que você tem. Ele sabe por onde você tem andado, o que você tem feito. Ele sabe as suas lutas diárias, o que você tem lutado, aonde você tem sido vencido, aonde você tem sido derrotado. Mas levante as suas mãos assim com as minhas. Diga assim: Espírito Santo de Deus, pisa onde eu pisei, Senhor. Diga: limpa, anula todo o mal, todo o pecado, toda a maldição da minha vida, em nome de Jesus. Diga: eu não quero ficar amarrado a pecado algum na minha vida. Eu sou livre em Cristo Jesus. Se você puder, com as suas mãos para cima, aplauda esse Jesus maravilhoso, gostoso. Conta-se uma história que dois homens tinham suas teorias. Dois filhos de um rei tinham as suas teorias pré-concebidas. E um queria fazer com que a sua teoria prevalecesse diante do outro irmão para fazer frente ao pai, que era o rei. E um nessas teorias dizia que todo homem, ele nasce feito, nasce pronto. Não importa o que acontecer, ele continua sendo a mesma maneira. O outro achava que não. Um homem poderia ser ensinado. Um homem poderia nascer num lar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas ele poderia ser ensinado, ser trabalhado, ser tratado, e que a sua natureza velha mudaria, seria transformada. O pai ouviu, mas não sabia como quantificar e nem qualificar nenhum dos dois filhos. E ele disse assim para ambos: eu não tenho condições de fazer avaliação sobre o que vocês estão me oferecendo aqui para tomar uma decisão. Eu gostaria que, já que vocês colocaram isso em debate, eu gostaria que vocês, durante uma semana, saíssem aí pelas vilas, pelos vilarejos, pelos locais, pelos lugares, pelas florestas que vocês encontrarem, em busca de alguma coisa que fundamente a teoria de vocês. Alguma coisa que dê base para nós chegarmos a uma conclusão de que você está certo ou você está certo. Assim fizeram, e durante uma semana saíram à procura daquilo que seria um instrumento teórico para estar fazendo com que a sua tese fosse a correta. E disse que um chegou numa determinada taverna e, olhando os clientes, olhando a clientela, olhando aquela quantidade de pessoas sendo servidas ali, tomando ali as suas bebidas, ele notou alguma coisa extraordinária. Ele notou que um dos garçons, aos quais estava servindo aquela pequena multidão, não era um homem, mas era um gato. Ele viu o gato todo vestido. O gato, o dono da taverna, pegou o gato, vestiu o gato, treinou o gato, colocou um smoking no gato, colocou uns sapatos bonitos no gato, ensinou o gato
a andar sobre as patas traseiras, ensinou o gato a se equilibrar com uma bandeja nas mãos, ensinou o gato a fazer reverência quando fosse servir. O gato aprendeu todas as coisas. E quando ele chega, exatamente, o irmão chega também. E o irmão vê aquela cena, e aquele primeiro homem falou: conversou com o dono da taverna, e falou: eu gostaria que o senhor me emprestasse este animal, para que eu pudesse estar ali então, junto com o meu pai, conquistando melhores ali coisas junto ao meu pai, com uma teoria que eu tenho. E certamente no coração dele, a sua teoria sairia vitoriosa e vencedora. Ele tinha convicção disso. O seu irmão, em contrapartida, quando ele viu aquela mesma cena, ele chega atrasado naquele lugar, ele ficou decepcionado. Ele já se abateu, abaixou a cabeça, e já começou a pensar que eu não vou ter condições de fazer coisa alguma. Melhor do que o que meu irmão fez aqui, eu não vou ter condições de fazer, de realizar, de conquistar, de arrumar, coisa alguma. E quando ele está saindo daquele local ali, e ele entra num pequeno celeiro lá, ele viu alguma coisa que chama a atenção dele. E ele chama o dono da taverna e pensou: está aqui a minha teoria. Ele pediu que embrulhasse aquele negócio, pegou, fez um embrulho, e no dia dos dois se apresentarem diante dos pais, lá vão eles. O que era o gato, o primeiro chegou com o gato ensinado, treinado. Ele chega então com o gato diante do pai, a sua majestade sentada no trono. Ele tira o gato ali da caixa, veste o gatinho com aquela roupa novamente, de novo, coloca nas mãos do gatinho a bandeja, o gatinho se coloca de pé, coloca o vinho na taça, o gatinho agora pega a taça com a bandejinha e sai com a bandejinha, chega diante do rei e se coloca, e o rei pega aquela taça e fica extasiado. Naquele momento ele fala para o outro filho: e você, qual que é a sua teoria? Ele diz: só um momentinho, meu pai. E o gatinho está lá servindo o rei. Só um momentinho. Ele foi lá na sua caixa também, pegou naquela sua caixa, abriu aquela caixa, e quando ele abre aquela caixa, saíram lá de dentro daquela caixa uns 20 ratos. Ele, quando solta os ratos no chão, uns 20 ratos, o gato larga tudo que ele está fazendo, joga para o lado da bandeja, joga para o lado aquela taça e sai em disparada atrás daqueles ratinhos. Moral da história. Moral da história. Às vezes nós podemos até aprender grandes coisas, muitas coisas. Às vezes nós podemos até aprender coisas incríveis. Às vezes nós podemos moldar o nosso caráter de tal maneira que às vezes nós conseguiremos fazer coisas inimagináveis para as pessoas. Mas diga uma coisa, ou preste atenção numa coisa: mesmo fazendo essas coisas extraordinárias, sobrenaturais, nós ainda continuaremos sendo homens miseráveis. É só soltar os ratos na nossa frente, é só soltar os ratinhos, abrir a caixa. Eu não sei qual que é o seu ponto frágil, o seu ponto fraco. Eu não sei que rato que é esse. Eu não sei qual que é a sua maior luta. Eu não sei qual que é a sua maior dificuldade. Eu não sei mais onde você tem sido esbofeteado por Satanás. Eu não sei aonde você tem sido derrotado, em que área da sua vida precisa ser trabalhada por Deus. Mas a notícia boa que eu quero te dar nesta noite é que se acabasse aqui, se o apóstolo Paulo tivesse acabado aqui, encerrasse tudo que ele falou aqui, nós estaríamos verdadeiramente perdidos, não teria solução para mim e para você. Diga misericórdia. Mas Paulo não acaba aqui. Diga glória a Deus.
Paulo não acaba aqui nesse momento. Ele diz no verso 25, ele diz assim: eu dou graças. No verso 24 ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se ele tivesse terminado aí, nós estaríamos numa situação de falência, nós não teríamos solução para a minha vida nem para a sua vida. Mas ele não encerra aí, ele continua. Agora ele não olha mais para ele, porque ele sabe que ele é pecaminoso, que ele luta contra o pecado. Ele já não é mais um pecador mais. Agora ele é um salvo que está lutando contra um pecado. Não é um pecador lutando para ser salvo, não. Ele é um salvo que luta contra o pecado, assim como eu e você, salvos lutando contra o pecado. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique a Deus, exalte a Deus, glorifique ao Senhor pela sua vida, por você estar com seu nome escrito no livro da vida. Ele disse, Paulo, ele diz: mas eu dou graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos ficar de pé. Eu não sei, assim como Paulo, ele dizendo, olha para o Senhor, agora ele já não olha mais para ele, na sua condição de miserável, porque ele sabe que ele não dá conta de lutar contra a sua própria carne, mas ele olha para Deus, e diz, eu dou graças ao nosso Senhor, Jesus. Qual que é o segredo que eu quero te contar nesta noite? Muitos conhecem a Jesus como seu Salvador, aquele que salva, aquele que te livra, o Jesus que liberta, o Jesus que cura quando você está enfermo, está doente, o Jesus que te prospera no momento que você está lá embaixo no pó, quebrado, sem emprego, desordenadamente financeiramente. Você clama e Jesus te ouve. O Jesus que te guia, que ilumina o seu caminho, que te mostra o lugar que você deve andar. Muitos conhecem Jesus desta maneira, mas qual que é o segredo? Que Paulo, sai da boca do apóstolo Paulo, ele diz que ele não dá graças a Deus por Jeová Shalom, que é o Deus da paz, não, do Jeová Yahvé Tsequeno, Yahvé Rafa, Jeová tantos, o Deus da cura, o Deus de paz, o Deus da provisão, o Deus que está ali. Não. Paulo levanta os olhos para cima e diz, eu dou graça a Deus por Jesus, o nosso Senhor. Você quer vitorioso na sua vida, lutar contra o pecado? Você quer ser vitorioso lutando contra o pecado na sua vida? Você não tem que conhecer a Jesus com esses outros atributos, não. Você tem que conhecer e experimentar um Jesus que é Senhor da sua vida. O Jesus que te tira da lama, te tira do pó, te tira do pecado. Mas não é um Jesus que te abandona, como algumas religiões espiritualistas dizem que você está no mundo e Deus te criou, Deus te fez bonito, cheio de coisas, cheio de coisinhas, mas te abandona, te larga desse mundo para você viver a sua própria sorte, ter o seu próprio karma para cumprir. Não! O nosso Deus é diferente, Ele nos arranca, nos cria, nos vê como pecadores, a nossa situação de miserável, mas Ele não nos abandona na nossa miserabilidade, não. Ele nos pega, nos levanta do pó e nos coloca sobre a rocha firme. Mas é o Jesus que é Senhor da nossa vida, é o Jesus que eu tenho que aprender a ser conduzido por Ele. É o Jesus que eu tenho que dar as mãos para Ele e confiar nos lugares que Ele vai me levar. Pastor, eu estou no meio do deserto, eu estou num pântano.
Mas olhe do lado, olhe do seu lado. Se você estiver seguro nas mãos de Jesus, Ele vai te tirar do deserto, Ele vai te tirar da lama, vai te tirar do pó, Ele vai te levantar, você vai ser colocado como cabeça, você vai ser colocado como pessoa valorosa, você vai ser colocado como pessoa que vence o pecado, você vai ser colocado no meio daqueles vitoriosos, vencedores, que andam de cabeça erguida, sabendo que você serve a um Deus que tudo faz, tudo vê, tudo realiza por você. Eu não sei a sua condição, talvez você está bem vestido, talvez você aceitou a Cristo e foi colocado em você uma capa nova, uma roupa nova. Você mudou a sua palavreado, mudou o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar, o seu jeito de cumprimentar as pessoas, o seu jeito de caminhar no dia a dia. Mas o que vai te provar se você está servindo a um Jesus que é Senhor da sua vida, é quando os ratos forem soltos diante de você. Cada um de nós, não se esqueça, cada um de nós, quando os ratos forem soltos em determinado momento da nossa vida, às vezes não vai adiantar nós estarmos vestidos bonitinho de todo jeito, às vezes nós vamos abandonar todas as coisas e vamos começar a correr atrás dos ratos. Se Jesus não for o Senhor da minha vida e da sua vida, nós largaremos a mão dele e começaremos novamente a correr atrás dos ratos. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Deus me deu uma palavra nesta noite para você. A palavra que Deus trouxe ao meu coração, para que trouxesse a você nesta noite, é porque Ele quer fazer, Ele quer mudar, Ele quer transformar a sua vida. Ele conhece você da maneira que você está, mas Ele não quer te deixar desta maneira, não. Ele quer mudar, transformar a sua vida, te conduzir de vitória em vitória. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Deixa o Espírito Santo falar algo de especial ao seu coração. Deixa. Não endureça o seu coração. Não preste atenção em ninguém do seu lado. Feche os seus olhos de olhos fechados. Veja você. Veja você, talvez com a bandejinha na mão, bonitinho, crente antigo ou crente novo, mas caminhando. Oh, Espírito Santo de Deus. Continue de olhos fechados. Eu quero orar por você. Nesta noite eu quero saber se tem alguém aqui no nosso meio que você ainda não é crente em Jesus Cristo. Você não entregou ainda a sua vida por completo. Não estou falando de uma religião. Eu estou falando de uma entrega a Cristo. Você ainda não é crente em Jesus Cristo, mas que o Espírito de Deus falou ao seu coração nesta noite. Eu queria que você levantasse a sua mão assim. Eu quero orar por você. Levante a sua mão. Tem uns amados irmãos, quantos mais? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Você que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor, não só o Salvador, mas o Senhor da sua vida, aquele que te salva, aquele que vai ser o seu Senhor é o mesmo que vai te salvar a sua vida. Ele só vai te salvar se Ele for Senhor da sua vida. A única condição para Ele te salvar é que Ele seja o Senhor da sua vida na totalidade. Você que está de mão levantada, vem aqui à frente. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Quantos mais quiserem estar fazendo esse mesmo compromisso, esse mesmo selo que esses amados estão fazendo, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você.
Não perca esta oportunidade tão rica, tão preciosa. É uma oportunidade que Deus abre um novo espaço na sua vida, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer de você um homem e uma mulher diferenciada, vitorioso, vitoriosa. Eu não estou falando de pecados aqui nesse momento, eu estou falando de vida nova com Cristo. Saia do seu lugar e vem aqui, eu quero orar com você. Você que tem alguém perto de você, ele não é crente ainda, você convidou amavelmente, com amor, traga essa pessoa aqui à frente para ela receber esta oração, é muito importante na vida dela. Eu vou esperar mais alguns instantes. Continuem de pé, amados. É um momento muito especial, muito, mas muito especial. Continue de pé, mais pessoas estão chegando aqui. O Espírito Santo de Deus continua a se mover, a trabalhar no nosso meio. Pode vir, se você ainda está com vontade, está sentindo uma pontada no coração, um desejo, venha. Não deixe com que suas pernas fraquejem, não deixe com que a vozinha no seu coração, lá no seu ouvido, diga: não vá. Venha, saia do seu lugar agora, em nome de Jesus, e venha aqui à frente receber esta oração. Ora machara manabacanta labacharianto remicais. Aleluia. Glórias a Deus. Mais pessoas estão vindo. É o Espírito Santo de Deus trabalhando. É o Espírito Santo de Deus trabalhando no nosso meio. Eu queria que esses irmãos, todos esses irmãos e irmãs que estão aqui, viessem para esse lado de cá, só um pouquinho, só para o lado de cá, só um instante. Eu quero fazer uma oração também com a igreja, com toda a igreja. A primeira pergunta que eu te fiz aqui nesta noite foi: quantos pensam e querem fazer o bem? Muitos levantaram a mão. Quantos não estão dando conta de fazer isso? Muitos levantaram a sua mão. Eu queria orar por você, a oração é preciosa. Eu queria que você que está nesta condição, você que não está conseguindo às vezes vencer, romper com certas coisas na sua vida, você que está sendo afrontado pelo diabo, você que às vezes quer fazer coisas boas e não está conseguindo, saia do seu lugar e venha aqui à frente também. Eu quero orar com você. Pode sair do seu lugar, venha todos aqui à frente. Eu quero orar com você. Pode sair do seu lugar, venha aqui à frente. E vão ficando aqui mais do lado direito. Todas as pessoas podem vir. Deus tem coisas tremendas e maravilhosas a desenvencilhar nas vossas vidas aqui nesta noite. Vem chegando para frente, mais só um pouquinho para cá, abrindo os corredores. Venham, eu estou esperando você. Você que o Espírito Santo de Deus falou no seu coração. Talvez as minhas palavras não conseguem atingir o seu coração nesse momento. Talvez as palavras estão sendo inadequadas. Mas o Espírito Santo de Deus, se você está sentindo a voz de Deus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não perca esse momento, esta oportunidade. Venha, eu quero orar com você. É precioso esse momento. É precioso, você que se sente miserável na presença de Deus. Saia do seu lugar e venha dar graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aramacharabarabacanta labacharicantes. Aramachorimiaços e bicandanaias. Chobiaços e canta saramachaias. Oh, ramacho menacantarabasserianta lamas. Estenda as mãos para cá, irmãos. Estenda as mãos para cá. No nome de Jesus, eu quero ministrar uma palavra sobre a vida de cada um de vocês que está aqui. Vocês que estão deixando o Senhor Jesus entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, nos seus negócios, no seu íntimo, nos seus relacionamentos, te deixando seguir. Deixe-me dizer uma coisa para vocês.
que o nome de Jesus, que hoje seja um marco nas vossas vidas, que no nome de Jesus Cristo, que os pés de vocês possam caminhar desvencilhados de todo mal, de todo o pecado, de toda afronta do diabo, de tudo que o diabo tem cochichado nos ouvidos, de tudo que tem sido trava para vocês caminharem com Deus, nesta noite ser desfeito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche os olhos, com as mãos levantadas para cima. Espírito Santo de Deus, meu Deus, eu quero orar nesta noite, ó Pai, pedir ao Senhor, ó Deus, que a tua mão, Senhor, maravilhosa, misericordiosa, esteja estendida, meu Deus, sobre cada um dos teus filhos, ó Pai, aqui nesta noite. Ó Pai, que o Senhor possa tirar, meu Deus, todo o entrave, tudo que tem causado constrangimento. Ó Deus, eles têm feito promessas, não têm conseguido cumpri-las, ó Deus. Eles têm dito que assim farão, e eles fazem coisas diferentes, ó Pai. Mas nesta noite, eles estão dizendo ao Senhor, que querem que o Senhor conduza eles, ó Pai, pelo caminho que o Senhor quiser. Não importa os passos que o Senhor vai dar com eles, eles caminharão com o Senhor, e certamente receberão do Senhor as vitórias para essa caminhada. Fortalece os pés cansados, fortalece as mãos cansadas, dê vistas novas, olhar espiritual do Senhor, ó Deus, que eles possam sentir o cheiro, o faro da presença do Espírito Santo na vida deles, que eles possam tocar no Senhor com coisas inimagináveis, milagre possam acontecer através da vida deles, das mãos deles, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa alcançá-los em toda a sua caminhada cristã, vitoriosa seja, para a honra, para a glória, para louvor do teu santo, precioso nome, ó Pai. Tira tudo que tem causado tristeza, tudo que tem causado amargura, tudo que tem causado dor, tudo que tem gerado angústia no coração, fraqueza de alma, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, a mão poderosa do Senhor levanta. Tu és rocha inabalável, rocha firme, ó Pai, e é nas tuas mãos que eu coloco estas pessoas, esses amados irmãos, estas amadas irmãs. Fortaleça os braços cansados, ó Pai, revigora aquele que não tem força alguma na jornada, na caminhada cristã. Ó Deus, realiza milagres nesses passos, dê olhos longânimos para eles, ó Deus, e que eles vejam a glória do Senhor nas suas vidas, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Quantos são vitoriosos aqui nesta noite? Os vitoriosos, aplaudam esse Deus maravilhoso, é Deus amado, Deus gostoso, Deus zeloso, o Deus de promessa, aleluia, glórias a Deus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família, de segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos.
De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.